estudante de arquitetura e urbanismo. Eu sou técnica em edificações, né? Me formei no IFET. Eu entrei na arquitetura porque eu sempre gostei de patrimônio. Então, tipo, é a minha grande paixão da vida. Eu amo patrimônio, eu amo falar, eu amo estar em contato. Pra mim é um amor muito grande, né? Eu não sei nem descrever muito bem. E aí eu tive a oportunidade, né, na faculdade, de fazer um estágio. E eu fiz estágio do restauro da Vila Iracema. Foi o primeiro contato, assim, direto que eu tive com o patrimônio, sem ser estudar. E aí foi assim, realização de um grande sonho da minha vida. Nunca estive tão realizada naquela época. Foi tipo assim, nossa, quem fez o estágio comigo sabe que todo dia eu vibrava, tipo, porque realmente era uma coisa que eu amo muito. E aí depois eu tive o privilégio de fazer parte, né, também como estágio, do Permear e fazer o projeto de intervenção da usina de Marmelos, daqui de Juiz de Fora. E aí foi um outro contato, um outro aprendizado totalmente diferente. E eu também amei trabalhar. E aí, desde então, eu tenho esse contato, né, com o patrimônio. Eu já terminei esses 2 estágios. E eu tenho ainda contato com bolsa, né? Eu faço bolsa de imigração italiana, né? Que estuda os construtores italianos, como Patiglione e Arcuri, que a gente vai falar deles hoje. E eu também entrei na bolsa da Casa de Itália. Então são bolsas assim que eu tenho mais contato com patrimônio. Só que estágio mesmo foi esses 2. E aí tô realizada. Antes da gente aprofundar no Parque Alfield, né, a gente fez um estudo, né, super aprofundado, né, não super aprofundado não, porque a gente ama estudar. Então a gente pesquisou, né, bibliografias. Uma delas é que pra gente poder ir chegando no Parque Alfield, uma das bibliografias foi o álbum de Juiz de Fora, né, que eu não tenho o livro físico dele, e aqui é o Caminho Novo, que é o livro que conta como começou a história. E junto a isso, eu não tenho fone aqui, Diana. Vamos assim mesmo, eu vou falar. Aí não vai dar. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto também. Junto a isso, a gente vem, né, começando pelo Parque Alfield, a importância de ter uma praça ou um parque no meio urbano, né? E aí, por quê? Por que existe praças e parques no centro urbano? E aí tem todo um estudo por trás disso, que vem desde o Renascimento, né? Que fala da importância do indivíduo ter um contato com a natureza, de ter esse respiro urbano no meio da cidade. Importante para o nosso bem-estar enquanto indivíduos e seres humanos, entendeu? Ter esse contato com um espelho d'água, né? Ou então com esse parque que a gente tem um privilégio, que a gente vai mostrar algumas imagens do Parque Alfield visto por cima. E você vai ver que é muito arborizado, realmente é um espaço que tem uma grande importância, né, na cidade, em questão de... Aí, vocês conseguem ver. É muito arborizado dentro do centro urbano. Então, por que existem parques, né, ou praças em cidades? Além dessa questão, né, de a gente ter um respiro, né, no meio do centro urbano, a gente também promoveu uma integração entre as pessoas, né? Porque seria um espaço público que seria usado para você conseguir algum tipo de entretenimento, né? O Parque Alfield é aqui conhecido, né, em Juiz de Fora por ser o grande ponto de encontro, né, da gente, tipo o pirulito, né? Então é muito importante a gente ter esses tipos de espaço no meio da nossa cidade. Muito bem. Eu vou falar menos porque o áudio tá ótimo. O meu tá todo mundo ouvindo. Desse contexto, então, entendeu? Ó, sim.
Bom, vai ser um breve resumo mesmo, porque o nosso foco hoje é no Parque Alfield e a história de Juiz de Fora é bem grandinha. Mas só resumindo, Juiz de Fora, ela nasceu, né, surgiu no meio de um caminho que era ligando a Vila Rica até o porto do Rio de Janeiro. Eles fizeram esse caminho, né, que a gente conhece como Caminho Novo, né, que é passando, aí vocês conseguem ver que começa o caminho chegando pelo bairro daqui de Fora que chama Santo Antônio. E isso veio, que gerou o nome da cidade nos primeiros tempos, quando ela era uma vila, de Vila Santo Antônio do Paraibuna. Por quê? A cidade, né, a estrada, ela passava um pouquinho perto da margem do rio Paraibuna. Então, esse povoado começou a crescer, né, perto do bairro Santo Antônio, e aí a gente começou a ter uma vila, um povoado, com o nome Santo Antônio Paraibuna. Então, o surgimento de Juiz de Fora foi através disso. E aí ele vai começando a permear, né? A cidade vai como se fosse, né, uma malha urbana, ela vai crescendo. E aí Juiz de Fora cresceu a partir disso, de um caminho entre a Vila Rica, né, que é o atual Ouro Preto hoje em dia, até o porto do Rio de Janeiro, que é onde passava o escoamento do ouro, né? Que eles precisavam de um caminho mais rápido. Eu amei o caminho era esse, né? E aí então vem novo. Conta pra gente. Esse aí já é um outro caminho que a gente vai fazer um link, né, com o Parque Alfield. Esse caminho novo aí por baixo que vocês estão vendo, isso que a Olivia tá falando, é o caminho que o Henrique Alfield fez. O Henrique Alfield, ele foi contratado, ele é um engenheiro alemão, ele veio da Alemanha, chamado da coroa portuguesa, para poder fazer um novo caminho, entendeu? Para que o caminho entre a Vila Rica, né, o polo que estava acontecendo do ouro, até o rio fosse bem mais rápido, né? E aí ele trouxe algumas tecnologias, né, da Europa, veio para cá, e quando ele chegou no nosso, né, onde hoje seria um pouco a Avenida 7, com a Alfield, ele percebeu que era muito mais interessante ele usar a margem direita do rio Paraibuna, que hoje em dia é a Alfield, né, é a Rio Branco, é a parte mais alta. Então, ele viu isso é interessante. Que seria muito mais prático e rápido. E aí, em 1800 e pouco, ele já abre duas avenidas enormes, que é a Avenida Rio Branco, que a gente conhece hoje, né? E aí que a gente começa a entrar um pouquinho na história do Parque Alfield. Por quê? Porque com a abertura desse caminho, né, grande, esse novo caminho, né, que seria a Avenida Rio Branco, a gente chega no quê? Nas terras do que hoje existe o Parque Alfield, elas foram doadas para o engenheiro, né, para o Henrique. E aí a gente vem com esse link interessante, né? A gente estava até sobre ele hoje de manhã. Então, de Ouro Preto, caminho ouro era preto, janeiro. Aí o Alfield que tinha por aqui, teve ideia, vamos passar pelas estreitas e depois ir pro Rio. Nesse miolo aqui, o atual centro de Alfield está aqui. Sim. Nesse sentido, né? Isso. E aí, em 1850, a vila do Santo Antônio do Paraibuna é elevada a município, né? E aí a gente vem já com 1853, com a vinda da Câmara e Cadeia para Juiz de Fora. Câmara e Cadeia, para quem não sabe, é como se fosse o núcleo cívico da cidade, entendeu? É como se fosse um poder vindo para a cidade, porque ela se elegeu a município,
né? Se elevou, no caso, a município. Então, todos os municípios teriam essa configuração. É igual eu falo, hoje eu tava falando com a Olivia, é como se fosse praça e igreja em cidade pequena. Aí, ela aqui. Ela existia, né? Ela veio pra Juiz de Fora, hoje é onde é o Paço Municipal. Pra quem não sabe, o Paço Municipal era a antiga prefeitura de Juiz de Fora. Aquele todo bonito assim. Do lado do Pirulito tá aqui, ele é de esquina. Com a Rio Branco, com a Alfield. E ele se localizava onde era o Paço Municipal. E aí do lado, né, é onde o Parque Alfield hoje em dia. Mas naquela época, o Parque Alfield não tinha a configuração de hoje em dia. Por quê? Porque a Câmara e Cadeia, ela tinha como configuração do lado um espaço que a sociedade ela utilizava, entendeu? E aí a gente acha muito engraçado, porque nos relatos que a gente conseguiu ter acesso, essa parte do lado, ela era tipo assim, a sociedade utilizava muito, mas ela era desleixada pela prefeitura, assim, no caso, vamos dizer. Relatos que era matagal, né? E quem utilizava esse espaço era circos, touradas, parques de diversões, tipo carrossel e tal. E aí tem relatos que era como se fosse uma toleira, sabe? Que as pessoas, era barro, e quando vinham essas companhias de fora, né, de entretenimento, eles mesmos realizavam a capina do local e utilizavam esse espaço. E esse espaço era muito utilizado pela sociedade. E é muito interessante isso. Quando a gente estudou, eu imaginava na minha cabeça os antigos, sabe? Aí imaginei eles capinando. E eu também era popular. Era um terreirão. Exato, era onde era o local que a sociedade, né, ela tinha o momento dela de divertimento. E aí a gente vem, né, com o surgimento do Parque Alfield, né? A gente tem o relato do primeiro, a primeira reforma em 1880, que foi feita até por um arquiteto, vou até ler o nome dele aqui, Miguel Antônio, eu não sei falar francês, mas parece que é alemão. E aí ele fez um projeto, a gente não teve acesso a esse projeto, né? A gente não conseguiu ver como que era esse projeto. E ele fez um projeto, né, para esse local onde é o Parque Alfield. Só que há relatos que o pessoal da cidade não gostou, porque tirou o único lugar da cidade que recebia o circo, a tourada, não tinha mais espaço para eles. Então isso foi tipo um motivo de revolta, né, pro pessoal, porque tirou principalmente o principal evento de entretenimento que eles tinham na época. E aí a gente vem com o início do século XX. Eu acho interessante, porque você está falando Parque Alfield de 80. A gente está aí, ó. 8 anos para acabar a escravidão. E logo, Juiz de Fora é uma potência. Daqui a pouquinho. Você está me contando que era tão batido o Juiz de Fora. Tem para esse história. Me conta mais. Não, a gente vai entrar na época de ouro de Juiz de Fora, né? Que é o início do século XX, por volta de 1900. Que é onde Juiz de Fora foi comparada a Manchester mineira. A Manchester, que é Manchester City, é uma cidade da Inglaterra, que foi o polo da Revolução Industrial, né? Eles foram os pioneiros. E Juiz de Fora foi comparada a Manchester, sendo que até no
no nosso hino, né, de Juiz de Fora, a gente fala Salve a Princesa de Minas. E aí é realmente um remetente à Mancha mineira, né? E até no hino da cidade, para quem não sabe, é um hino muito bonito que fala do nosso polo industrial, que foi da época, porque é muita tecnologia em 1900. Você vendo a história, você fica muito surpreendido, né? A gente começa com, nesse século, né? A gente começa com bondes elétricos em Juiz de Fora, com iluminação, né? Pública, iluminação, rede elétrica, porque Juiz de Fora foi onde teve a usina de Marmelos, que foi a primeira usina da América Latina. Então é um boom, né? Sim, que a gente fica chocado, sabe? E ela comparada a uma cidade na Inglaterra, né? Recebendo sempre imigrantes italianos, imigrantes alemães, né? Juiz de Fora sempre foi uma cidade, né, que recebeu muitos imigrantes. E aí a gente vem, né, com o grande exemplo que a gente tem é o Mascarenhas, né? É interessante. O Mascarenhas, não sei, aqui tava explodindo. Tava bombando. A galera tava. Nosso amigo Mascarenhas estava lá. Trouxe de ponta para nós. Por isso que a gente contou, né? Sim, porque vem para Juiz de Fora, né? Eu vou falar agora do projeto. E aí, só fazendo o link, né, com a imigração, veio também para Juiz de Fora a companhia Pantaleone Arcuri, que era uma construtora italiana, né? O Pantaleone Arcuri era o cara que fundou, né? E os filhos dele, todos foram para a área de construção civil. Então foi uma empresa, né? Hoje em dia, uma companhia que era o nome, que bombou super em Juiz de Fora. A maioria dos casarões que a gente tem tombado no centro foram eles que construíram, né? E o projeto do Parque Alfred, da reforma, né? O primeiro foi desse Miguel Antônio, que ninguém gostou. E aí a gente vem com o filho do Henrique Alfred, que o nome dele é Francisco Mariano, né? E ele encomenda para a companhia Pantaleone Arcuri em 1901 o projeto do Parque Alfred, porque ele viu que a população não gostou, né? A população ficou muito chateada e aí ele vem e encomenda para a companhia Pantaleone Arcuri, né? E até mesmo para Juiz de Fora tá nivelada, né? Com o auge dela, né? Que é a expansão dela, né? E aí, como aquela Avenida Rio Branco sempre foi a via principal da cidade, sempre não, mas naquela época estava super movimentada. A gente tem fotos de bondes, né? Nessa época. E ali estava sendo polo e expandindo, né? E aí a gente vem com esse projeto em 1901 e o Francisco Mariano, ele pediu para que o Parque Alfred, né, que chamou hoje em dia, mas antes ele tinha o nome de Largo Municipal, ele fosse no estilo inglês. O que é o estilo inglês, né, no paisagismo? Que a gente também fala um pouco de paisagismo. O estilo inglês é quando você tem formas mais orgânicas, né? Como você entrasse no parque e se sentisse no meio de uma mata fechada, entendeu? São jardins assim mais bucólicos que a gente fala. Então ele pediu, né, para a companhia, né, Pantaleone Arcuri, fazer, né, projetar o Parque Alfred nesse estilo inglês. Só que vocês podem perceber aí, tem muita linha reta. Vocês vão ver que ao longo das reformas que o Parque Alfred tem, ele vai começar a ser mais orgânico. Orgânico é curva, é mais curvas, né? E se aproximando mais da natureza.
Então esse foi o primeiro projeto, né, do Parque Alfred. E nele foi construído um pavilhão central, né, uma casa rústica que até existe hoje em dia. É como se fosse aquela pertinho da... Tem a gruta e tem o do outro lado, como se fosse tipo um coretinho. A gente tem foto dela também, vocês vão conseguir ver. Um lago, né, tipo um canal de água, né, passando. E uma casa para guardar, dos guardas, né, municipais. Guardas, eles falam guardas do jardim. Mostra que naquela época tinha, né, a gente pode ver. Essa aí de cima é a que existe até hoje. Inclusive, a gente tem relatos também que foram a gruta que existe até hoje, que ela é de pedrinha, ela imita pedra, o canal de água. Veja na foto. Existe até hoje. Então, foram feitos de concreto armado, né? E aí é uma tecnologia também muito à frente do tempo, 1901, né? Que eles fizeram em concreto armado e até imitaram, tipo, materiais rústicos, como bambu, né? A telinha de sapê e a pedra da gruta. Então a gente tem esse grande... Mostra que Juiz de Fora é realmente uma cidade além do tempo. E aí uma coisa engraçada também, que a gente tem relatos, é que o piso daquela época não é a pedra portuguesa que a gente tem hoje. Ela foi recentemente, né, na linha do tempo modificada. E o tipo é o pedrisco, que é como se fosse um seixo rolado, sabe? Essa era a pavimentação do Parque Alfred. E é muito engraçado, porque eu fico muito curiosa pra saber como que era, porque eu não achei foto ainda, tipo, colorida, né, que assim, seja bem nítida, né? E aí é muito interessante essas coisas. E a gente vem, né, pra grande cereja do bolo, que no Parque Alfred... Em 1915, a partir de 1915, essa casinha que vocês estão vendo, ela era a casa de manutenção, né, do jardim, e para os guardas, né, do jardim, que eles relatam. E aí eles transformaram, em 1915, essa casa em uma biblioteca municipal da cidade. E olha as fotos. A gente tinha uma biblioteca municipal no meio do Parque Alfred com acervo de mais de 2.800 livros. É uma coisa interessante que eu fiz no nosso estado. Com mais participando, 90% não sabia que existia uma biblioteca. E eu acho que ninguém da minha família também sabia, estou chocada. Quando eu estudei, eu falei, gente, podia continuar, né, até hoje, mas infelizmente não. Ela foi, aí a gente consegue ver, né, a evolução da biblioteca. E a gente tem foto. Maria, só uma coisa interessante. A gente ainda linkando com a mineira. Pra vocês terem noção desse calor de completo armado. Altamente. Ele também foi do século. Bonde. 1915 é um ano de biblioteca. Muito moderno. Energia carência. Nossa primeira hidrelétrica reforma. Nossa primeira fora. Estava muito à frente. Pensar que 1850 ela ainda é uma vila. 50 anos depois. Uma Manchester. Você fala palavra direto. É muito interessante. É super A Jona
Rosiane e Jonas. Eu não vi. Eu também tenho saudades, ô Rosiane. Queria muito viver nessa época. Né? É muito tecnológica pra mim. Nossa, o pessoal devia ter muito orgulho. Ô, gente, dá um sinal. Mas dá pra entender. Tá falhando um pouquinho, mas dá pra eu te entender. Mas O povo aí tá entendendo. Mas dá pra... Vou ver. Dá pra entender. Dá pra entender, a gente... Dá um retorno. Dá um retorno. Mas é interessante. Aí umas carinhas vêm pra cá. A fábrica Fica top. Olha como é que esse centro vai virando. A gente até comentou, né? Conta pra gente. Agora onde Morava. Bom, a gente tem, né, esse desenvolvimento, né, muito grande. A gente, assim, porque Juiz de Fora, ela também teve um desenvolvimento na malha ferroviária, né? Que a gente teve também um polo de café aqui nas fazendas da Redondeza. Tem estudo sobre isso. Foi uma cidade, assim, muito plural, sabe? Porque ela teve as suas etapas, né? A gente teve o acesso muito na malha ferroviária. E nessa época, ali perto da Praça da Estação, realmente, vocês podem ver que na Espírito Santo tem muito casarão, né? No caso, tinha, né? Hoje em dia a gente tem a escola normal, mas ainda não é daquela época. Mas, tipo, a Vila Iracema, né? Só que nessa época, como tava aquele polo, assim, super desenvolvido, a Santo Antônio tem relatos que era uma rua de casarões, né? E a gente tem um exemplo do Fórum da Cultura, né? Tem um casarão na Constantino Paleta, que, não me engano, chama Caramuru, né? Que hoje em dia funciona o colégio do CAV. Ele é muito bonito também. Tem vários casarões ali. Tinha vários casarões. Hoje em dia, infelizmente, restaram poucos. Mas O centro dos pobres também, né? Sim, também. Mas ele é um pouquinho mais novo, se não me engano, o Tiro de Guerra. Ele é um pouquinho mais novo. Mas aí já configura, né, a Santo Antônio, né, de ser uma rua mais elitizada. A gente tem a igreja, assim, do Parque Alves, aquela igreja, esqueci o nome dela, que tem acima do Parque Alves. São Sebastião. Ela já se configurava ali. A gente tem. E a gente tem as imagens do Parque Alves de 1900. É ela? Não, essa é a biblioteca. Que no caso era o pavilhão nessa época. Mas a gente tem aí as fotos, né, do Parque Alfred. E aí a gente já consegue ver o Parque Alfred, assim que ele foi reformado, ele tinha um gradil. Aí é que a gente consegue ver um gradil, né? Ele tinha o perímetro dele tinha esse gradil, era realmente um parque mesmo, né? A configuração dele, como se fosse o Mariano, né? Eu achei bem parecido. Quando eu vi, eu falei, nossa, me lembra o Mariano Procópio. E a gente vê a configuração do entorno, né? De um lado a Câmara dos Vereadores, que existe até hoje. Ali vocês podem ver que o Paço Municipal ainda não era construído. O Paço Municipal, a Câmara e Cadeia foi demolida em 1915. E o Paço Municipal ficou pronto em 1918. Pelo Pantaleone Arcuri também, pela Companhia Pantaleone Arcuri. O Paço Municipal, para quem não sabe, né, é a antiga Prefeitura de Juiz de Fora, que fica do lado do Parque Alfred. E eu achei tão bonitinho, porque desse outro lado também já tinha o prédio da Artel, que é hoje em dia, né, que todo mundo... Eu falei... Aqui? Artel? Sim. Ele é antiguinho também. Aí eu fiquei assim, morrendo de amores.
E aí já tem a configuração da cidade, já é uma cidade. Nessa época a gente vê os estilos das edificações eclético, né? E aí então mostra uma cidade super ultra mega desenvolvida. E aí em 1914 a utilização dos bondes. Tinha um ponto na frente do Parque Alfield. O embarque dos bondes em 1914. É muito tecnológico. Poxa, uma mulher. Tem uma mulher. Looks. Tem. Os ocupados aqui. E a gente vê, né, a Avenida Rio Branco. Olha como que era aberto, sabe? Aí a vegetação, nessa hora, já tava, assim, ela tava crescendo ainda, né? Porque aqui, quando a gente estuda paisagismo, né, quando a gente vê, quando vê tipo um bem que é tombado, mas ele tem elementos, né, naturais, flores, a gente não pode parar no tempo, né, porque a flor não tem como, então ela vai se desenvolvendo. E a gente vê o palmeiras, né, bem grandes, bem assim, imperiais. E eu acho, nossa, uma visão linda, né? Aí o branco, o que acontece? Agora que é só prédio alto. Carros, né? Você tem um passo maior assim, na formação, né? Do parque alto aqui. Esses coqueiros. Tem um, né? Oi? Esses coqueiros aqui. Não tem não. Eu li alguma coisa falando que parecia que algum caiu e machucou alguém. Nossa, e aí teve um prefeito que tirou na decorrência da história, né? Realmente mudou todos. E aí a gente pode ver que nessa parte da frente são árvores bem assim, né? Grandes. E aí a gente vai a gente tá em 1928 já, né? E agora a gente vai para 1940. Que é quando a biblioteca, né, municipal, ela ganha uma reforma em arte déco, no estilo art déco, né? E o primeiro andar funcionava o rádio da cidade. Gente, 1940, o rádio da cidade. Em um local público, achei muito chique. E o segundo andar era a biblioteca, continuou sendo uma biblioteca. Funcionava normalmente e tal. Eu preferia da reforma. Mas eu amo esses dois estilos, não tem como. E aí a gente vem pro cadastramento da prefeitura, né, em 1945, né? Que aí vocês vão ver que... Lembra aquelas linhas retas que eu comentei com vocês? Que não era do estilo de um jardim inglês. Agora sim já estão mais redondas, né? Orgânicas, fazendo jus mais ao estilo, né? Jardim inglês. Em 1945 a prefeitura fez tipo, um levantamento dessa área para saber como que tava, o que tinha. E a biblioteca ainda continua aí. Ela tá aqui. No meio. E aí a gente tem, né, em 1940 a mudança da biblioteca, né? E aí a gente tem em 1900. Aí eu coloquei uma foto de 1967 pra gente ver como que tava, né, o desenvolvimento de Juiz de Fora. Já tava na decadência, né, dos bondes, né? Em 1950 tem a decadência dos bondes elétricos, porque o transporte público, né, ônibus, já tava... Pra que bonde, né? Bonde é muito velho para nós, que era o ônibus, né? Então a gente já tem o avanço do transporte público e também do veículo, né? Do carro ali. Olha que interessante. Era.
Que é impossível hoje em dia, né? Aham, não tinha um canteiro central, né? Aqui o canteiro ainda. Mas aí era pouco, né? Nasceu em 61. Onde aqui? Aham. Era o alto mais. Tá. E aqui já tinha Sim, aí é o Paço Municipal, né? Que ele foi construído em 1918. Né? Acabou a construção pelo Pantaleone Arcuri também, a companhia. E aí já tem ele já mais velhinho aí. Ele já é velho. Câmara aqui era terra batida. Foram pra cá. Tudo em 1900. Estamos em 1900. E daqui a pouquinho um cara vai virar fora. Vocês conhecem muito bem. Sim. Tá lá. O Itamar Franco andando na alça de Gente, fala. Esse. E atrás a gente pode ver já o edifício, o clube, né, de fora. O estilo dele é modernista, né? Concreto armado. Ele foi assim o que chamou a atenção, né, de todo mundo por ter pilares redondos, né, na frente. Eu não sei a construção dele, mas a gente está no fim da década de 60, ele também estava à frente do tempo dele. A alça de eu não tinha que parquear. Olha que interessante. Aí a gente vai para os anos 70 e aí, infelizmente, não temos mais a biblioteca municipal. Ela é demolida e aí a gente tem essa planta de uma reforma, né, feita por uma arquiteta. Agora eu esqueci o nome dela, mas posso deixar para quem se interessar, posso falar o nome dela. Ela fez a reforma do Parque Alfred. A gente tem contato com o que ele parece mais hoje, né? Ela mudou o piso, ela colocou mesinhas de jogos, né? Ela trouxe mais uma área de lazer para o Parque Alfred, né? As mesinhas que a gente tem hoje de dama, de xadrez, foi ela que colocou e abriu esse suspiro, né, no meio do Parque Alfred, né, que a gente tem uma boa área aberta, ampla, vocês podem ver. E ela trocou, antes era pedrisco, né, e agora ela colocou a pedra portuguesa, que é o piso até hoje. E aí, só dando atenção, porque o Parque Alfred, ele é tombado. Ele foi tombado dia 29 de dezembro de 1889, né? E aí a gente vai ver algumas mudanças que não existem mais, né, hoje. Que provavelmente eles entraram em algum consenso, né, no dossiê de tombamento. Igual você... Pode passar, Olivia. Eu acho interessante que tinha isso aqui já tinha retirado, né? Vocês pegar ônibus. Não entendi. Oi? Eu não entendi. Aí já não era ponto aqui, né? Não era. Ela tirou os pontos de ônibus, né? Ela fez realmente, ela produziu mais como se fosse uma área de lazer mesmo, Parque Alfred, né? E aí a gente vai ver uma outra imagem, que essa daí que é um banco, que eu achei muito legal, no Parque Alfred. Eu assim, desconfio. Quê? Eu fico viajando nas pessoas. Eu fico desconfiando porque esse espaço que a gente tem aí, porque aí tinha um lago, né? Na frente do Parque Alfred tinha um lago, né? Um espelho d'água bem grande. E aí ela fez,
nas próximas reformas, né, antes dela, 1889, eles fizeram um banco, né, aproveitou bem o local. E aí a gente vem com o Parque Alfred de hoje em dia, né, que as fotos atuais ele foi tombado, né, em 1889, e desde então as modificações, né, como todo mundo sabe, tem que ser bem estudadas, né, não pode modificar, não pode fazer grandes coisas, intervenções, né. E a gente tem o nosso querido Parque Alfred. Essas fotos foram tiradas do edifício Clube de Juiz de Fora, pra gente ver a massa verde, né, que a gente tem hoje. O pirulito, e ele tá todo fechadinho porque estamos em quarentena, né? E tinha gente que ainda ia lá, né, religiosamente jogar dama, dominó, né? Dominó, né? Que o pessoal mais joga lá. E ainda Parque Alfred já continua sendo, né, um local de lazer, né, que a gente tem. Um local de encontro. Eu até falo de ser um ponto nodal, né, daqui de fora. Para quem não sabe, ponto nodal é um local que é uma denominação que a gente utiliza na arquitetura, na área de urbanismo, né? Que é quando o ambiente, né, o espaço, ele é tão importante para a cidade que ele vira como referência. E a gente fala ponto nodal. Né? Ele é um ponto de referência da cidade. Todo mundo aqui sabe onde é o Parque Alfred. Todo mundo aqui, quando vai sair e encontrar alguém, marca no pirulito do Parque Alfred. A pipoca do Parque Alfred, né? E a gente tem esse carinho, né, muito grande. É um local cheio de história, né? Cheio de transformação. E ele também, uma outra coisa muito importante, que ele é um espaço, né, uma área verde, no meio de um centro urbano. Uma área verde com várias espécies, né, tem levantamento até das espécies, né, tem muita espécie lá. E a gente é muito privilegiado de ter esse espaço, né, só que deveria ser um pouco mais utilizado. Estão me dando aqui um retorno. Aí você tá falando... Não tem. Tá te entendendo. Aí você tá falando se a arquiteta era Roda Clias. Eu acho que é ela. Ela é paisagística. Ela é arquiteta paisagística. Eu acho que é. Eu não me recordo o nome dela. Teria que ler de novo. Mas quem tiver interesse pode me perguntar que eu estou à disposição para dar o nome dela. Marina, parece que ninguém tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Então, se você quiser abrir pra pergunta. Se alguém tiver alguma curiosidade, se não entendeu, né, alguma parte, né, pode ficar à vontade. É Rosa, isso. É Rosa mesmo. É Rosa o nome dela. Rosa Clias. Ela fez o projeto paisagístico, né, de 1981, que foi a última reforma do Parque Alfred, antes dele ser tombado. Muito legal. Pessoal, Eco. Tô te ouvindo. então acho que o pessoal não tem que agradecer a participação. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a Olivia? Ah, obrigada, Rosiane. Rosiane falou que amou a live. Ah,
A Patrícia falou também que gostou da história de fora. A gente não sabe, né, que a gente fomos eleita Manchester Mineira, né, em 1800. Poderíamos continuar sendo, né? Felizmente não. Gente, Que você tá com muito eco. Então vou gastar um eco só para agradecer mesmo a participação do meu povo. Desculpa aí pelo som e deixar você encerrar, tá bom? bem pela sua participação. Obrigada, viu, Maria Cristina? Obrigada, Diana. Obrigada, gente. Todo mundo. Só encerrando. Também vai ajudar nesse momento de quarentena. As próximas gerações. Fechado, hein? Obrigada, Matheus. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todo mundo, Mariana, Carol. Gente, eu amo falar disso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais sobre isso, sim. Só falar pra gente. Então é isso, gente. Tá bom? Muito obrigada. Ágil, tá? todo mundo aí. Beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.